Tá. Só que aí o que acontece? A gente está vendo uma tendência na gestão Trump de o governo americano estocar Bitcoin, porque eles estão programando aí uma ascensão do preço do Bitcoin e multiplicar o tesouro americano para poder tentar pagar a dívida americana. Seria uma ginástica absurda, né? Porque ele Absurda. compra por um preço, aquilo Isso. fica 100 vezes mais. Pô, Exato. e aí ele paga toda essa dívida aí. Na verdade, eles fizeram isso em 2020. Fizeram já? Fizeram. Na verdade, o plano já estava pronto em 2019. O Trump reuniu uma equipe econômica para se preparar para uma crise vindoura. Sei. Tipo assim, né? Sei lá, quando vier a gente se prepara. Mas eu sinto isso, viu? Eles estão fazendo Não de só- novo. Não só dos Estados Unidos, mas de alguns dessas. A China também. Os caras estocando matéria-prima, isso. se preparando. É isso. Então, aí eles pegaram alguns ex-diretores do Banco Central, mais um pessoal da BlackRock, e fizeram um plano chamado Going Direct, que é indo direto. Tá. Nesse plano envolvia o quê? Eles fizeram, vou resumir como se fosse uma conversa. Os caras chegaram, pô, nossa dívida tá 35 trilhões, como é que a gente paga essa dívida? Tá complicada, a dívida tá na mão do Japão e da China, nós não temos mais o controle da nossa dívida, né? O Japão tem, sei lá, 16% da dívida americana e a China tem 7%, alguma coisa assim. Então, poxa, a gente tem que trazer de volta a dívida para nossa mão para a gente conseguir pagar. Aí o cara fala, mas como? Eles falaram, ó, a gente precisa... a gente pode imprimir dinheiro. Os caras, pô, mas imprimir dinheiro, isso é polêmico, pode dar... Inflação e tal. Aí um esperto falou assim, mas e se a gente achatar a demanda? Aí o cara falou, mas tu vai achatar a demanda como? Ele falou, e se a gente proibir os caras de sair na rua para comprar as coisas? Entendeu? Ah, Sentiu? pandemia. Cara... Então a gente inventa uma justificativa, Tá. faz um auxílio emergencial, chega uma merreca para a população, mas a maior parte do dinheiro sai do Federal Reserve e vai para os grandes fundos de investimento. O que esses fundos de investimento fizeram? A ideia, a gente imprime trilhões, achata a demanda com lockdown, pega esse dinheiro e investe em ativos que vão estar muito lá embaixo por causa da crise e vão subir assustadoramente depois. Compraram várias ações, estudaram bem as ações que iam cair depois voltar, mas investiram muito no Bitcoin. Porque o Bitcoin multiplicou em um ano, no ano de 2020, 200 vezes. 200 vezes significa... Eu não comprei isso aí. Um monte de gente falou pra comprar. Nessa época eu também não comprei, não. Eu entrei um pouco depois, mas peguei um upsidezinho. Mas o Bitcoin valorizou, se você for ver por porcentagem, 1.900%. O que tem de valorização assim? Nem parecido Nada. não tem, né? Em um ano, nada. em 12 meses, se você pensar, por exemplo, com a taxa Selic que a gente tem, uma taxa de hoje, né? Depende de quando você vai estar vendo esse vídeo, você vai ter 13% no máximo ao ano. 13%, os caras tiveram 1.900%. Num único ativo, fora as outras ações que eles compraram. Então, eles já fizeram estoque. O negócio foi lá em cima. Imprimiram trilhões, os trilhões viraram 1.900 a mais. E agora eles estão programando fazer isso de novo. Aí isso está programado. E aí o que acontece? Eles vão pegar o Bitcoin e estão esperando chegar essa crise, que a gente pode falar depois, foi o que fez o relógio do juízo final andar um segundinho para frente. Porque tem um clima estranho, né? A ideia do evento, né? Que evento é esse? Por que tanto bunker? Por que o Warren Buffett, que é um cara que é conhecido como um cara que compra ação e não vende, né? O buy and hold, ele compra e segura. Por que ele tá vendendo tantas ações, né? Ele vendeu 1 tonelada de ações, tá com o dinheiro todo em caixa, preparado para comprar tudo baratinho quando chegar a próxima crise. Porque o investidor iniciante, o que ele faz? Ele compra na alta e vende na baixa e toma um prejuízo violento nas costas. As grandes baleias, os grandes, né, mestres aí do investimento, compram na baixa e vendem na alta. É o que o mercado chama de pump and dump, né? Pump é você dar uma inflada, aí a bolha estoura, antes da bolha estourar você vende. Aí a bolha estoura, você já tinha vendido e compra de novo tudo baratinho e fica nessa. E fica nessa. Fica fazendo bilhões ali de tempos em tempos, né? Então, a jogada do Bitcoin é o seguinte, eles estão estocando Bitcoin, o Trump falou que vai fazer uma reserva estratégica de Bitcoin, e só que o que eu tô vendo e que muitos analistas estão entendendo é que ele vai falar para o povão, em vez de usar o CBDC, usar as stablecoins, que são as moedas que acompanham o dólar. Por exemplo, o Tether, que é o USDT, o USDC, a moeda digital do próprio PayPal. Então, o que eles vão fazer? Na verdade, eles estão continuando o projeto do CBDC, que é uma moeda digital centralizada, que eles vão poder implementar crédito de carbono, crédito social, monitorar tudo. Ela é rastreável, você consegue travar. Só que em vez de estar sob o controle do Banco Central americano, com o Fedcoin, com o Federal Reserve,
vai estar no controle do Vale do Silício e de Wall Street com as stablecoins. Entendeu? E tem um movimento também dos BRICS, né? Sim. Tem uma não moeda depender própria. não depender só do dólar. E o Trump, não sei se é teatro, mas já está ameaçando todo mundo. Sim. Brasil, né? Não, ele falou que vai meter 100% de tarifa. E talvez, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, talvez isso seja um dos motivos de uma crise vindoura que pode ter levado o relógio do juízo final a andar um segundinho. Você vê esse movimento, você acha que vai recuar, os BRICS vão recuar ou é um movimento natural e vai acontecer mesmo uma outra moeda forte contra o dólar? Eu acho que vai rolar essa moeda forte, mas eles vão pagar o preço. E isso talvez a gente olhe e fale assim, caramba, o Donald Trump com essa guerra comercial de botar tarifa em cima de todo mundo, ele gerou uma crise econômica global. Mas será que não é isso que ele quer? Essa que é a pergunta. Que eles estão fazendo esse pump and dump. Porque tá todo mundo falando, pelo menos os analistas falam, pô, mas aí o americano vai pagar mais caro nas coisas. Exato, mas e o que ele vai fazer? Aí que tá, inclusive o Wall Street Journal, que é o jornal, acho que é de finança mais famoso do mundo, né? Ele falou que essa ideia do Trump de fazer guerra comercial com tarifa é a ideia mais burra da história. Não, é a ideia mais genial da história. Por quê? Ele vai ferrar com os americanos, mas vai favorecer os bilionários e vai botar a culpa disso no México, no Canadá, na galera que colocar tarifa contra os americanos em resposta à ação dele, entendeu? Sei. Ou na China, ele vai arrumar um culpado, um bode expiatório. E com isso, o que ele vai fazer? Ele vai desencorajar os países a usar o dólar. Então o país vai falar, cara, não vou mais usar o dólar, você fica metendo taxa em cima de mim, fica metendo sanção. Vou fazer igual a Rússia fez, vou sair fora, né, do SWIFT, vou ficar só aqui no grupo dos BRICS. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer quem tem dólar mandar o dólar de volta para os Estados Unidos, que é isso que eles estão querendo fazer. Puxar o dólar de volta, pegar os títulos da dívida pública americana de volta para os Estados Unidos, eles voltarem a ter o controle da dívida e eles pagarem a dívida com essa crise aí, aproveitando o upside quando voltar. Esse que é o plano, parece. Será? Tá caminhando para isso. E estão falando que pode acontecer um crash ainda em fevereiro. O que seria esse crash? Esse da bolsa? crash porque tem um mercado lá que é o mercado de recompra reversa, que é o Ripple Market, e isso aconteceu em fevereiro de 2020. Se você pega o que aconteceu no início de 2020 com a crise sanitária e aquelas quebras que tiveram na bolsa, parece que está acontecendo igualzinho. Alguns analistas estão comparando. Ah, é? No final de fevereiro de 2020, o que aconteceu? De repente, o Federal Reserve decidiu puxar o tapete de todo mundo, tirando liquidez do mercado. E como é que eles fazem isso? Eles fazem isso com o mercado de recompra reversa, que é o reverse repo em inglês. Como é que eles fazem isso? Geralmente, por exemplo, se for o caso Federal Reserve, um banco central, o mercado de recompra normal, ele empresta dinheiro e pega como garantia título americano. Esse recompra reversa é o contrário. Em vez dele ele emprestar dinheiro e pegar o título como garantia, ele empresta o título e pega o dinheiro como garantia. Então, quando eles fazem isso, eles sugam o dinheiro do mercado. Eles chupam. E aí fica sem liquidez no mercado, as coisas que estão ali pendentes para pagar, o negócio tem uma quebra. Isso aconteceu antes da pandemia? Isso aconteceu em fevereiro de 2020, no início da pandemia. E hoje, se você pegar um documento do próprio Federal Reserve, eles admitem que eles fizeram isso, que isso acabou acelerando o caos econômico do ano de 2020. A gente tem até o link da matéria que a gente mostra depois. Tem aí? Dá uma olhada. Tá aí, mais lá na frente. Tá. Muito link. Não, tudo bem. Eu falo para eles ali depois. Mas então qualquer. vamos começar por onde, então? Então, a gente pode começar explicando o que é o relógio do juízo final, qual é a razão de ser deles, né? E por que tem esse negócio de ficar, o mundo tá próximo de acabar.